Tribuna da Imprensa agora com o diretor da peça Tudo que é Bom, Luiz de Mor, que já é conhecido também por vários trabalhos, inclusive professor, né, ator, diretor e professor de uma galera, gente, tem muita gente da TV, do streaming, que foi aqui aluno do Luiz de Mor. Como professor, ele formou muita gente, está com curso também, vai falar sobre isso, mas o importante agora é falar do Tudo que é Bom, desse estilo naturalista que ele impõe aí, junto com o René Belmonte, que já falou com a gente. Luiz, eu queria que você falasse sobre isso, uma interpretação genuína, ela cabe em todos os segmentos, né? E isso é uma marca registrada sua, e agora casou perfeitamente aí com os textos do René Belmonte. Queria que você falasse sobre isso. Sim, trata da verdade cênica, né? Então, a verdade cênica, ela, enfim, deve acontecer tanto no palco quanto na tela. É a minha visão. Então, em 1898, Stanislavski montou a Gaivota e conseguiu esse divisor de águas, trabalhando com teatro realista e atuação naturalista. É o que eu vim buscando na minha trajetória de mais de 30 anos, formando atores, pesquisando a arte de atuar, enfim, montando espetáculos, produzindo séries e filmes enfim, e algumas produções também de televisão independentes. Sim. Não, e é importante você falar isso. Eu estava aqui falando com Renê, com Valentina. Normalmente, essa interpretação genuína numa comédia que é tão leve, que passa tão rápido, parece que é um trabalho tão rápido, a gente que está assistindo, né? Uma coisa, é tão naturalista, é tão natural, mas justamente esse que é o pulo do gato. E que, às vezes, no teatro a gente não vê isso. Por isso que eu achei uma marca interessante de se observar, um conceito que eu sei que é da sua atuação e que você ensina isso para os seus alunos, mas agora colocar isso no teatro, nos palcos, com o texto do Renê, eu acho que foi um casamento perfeito. Queria que você falasse sobre isso, né? Sobre trazer a interpretação naturalista que você falou há pouco para o teatro como algo a ser visto também como uma marca, sem o exagero, e aí respeitando, como você falou, o conceito, o método de Stanislavski lá atrás. O Stanislavski foi a origem, né, onde tudo começou. E isso vem evoluindo com o tempo. Então, a partir de 1950, tem muitas coisas sobre o comportamento humano que foram reveladas. Então, meu trabalho associa parte de Stanislavski e se desenvolve para os outros pensadores, que são seus seguidores, e essa evolução da ciência comportamental, da psicologia, e também a questão de como funciona a comunicação, né, entre os seres humanos, como funciona a comunicação a partir do entendimento dos processos que acontecem no nosso cérebro. Enfim, então eu busco recriar a psique humana no palco ou na tela com todos esses elementos que partem da escola psicológica criada por Stanislavski em 1898, como eu falei antes, no ponto de virada, né? É, 1920, mais ou menos, ele viaja para a Europa, para os Estados Unidos, uma turnê, uns espetáculos, enfim, e acaba sendo o que influenciou o surgimento do cinema como a gente tem hoje, né, que é a verdade em cena o tempo todo. Então foi um ponto muito... E eu tento buscar isso para o palco também. Eu vejo poucos espetáculos assim, né? Tínhamos o Peter Brook que fazia isso, e era, assim, muito impactante. Quer dizer, não há uma necessidade de uma projeção vocal artificial ou também um esforço para atingir a última fileira. Basta ser verdadeiro, basta ser sincero, que vai irradiar, vai chegar lá, vai bater lá. Não, e é interessante você falar isso, que esse ponto da virada de Stanislavski, que é a ciência comportamental, linguagem corporal, tudo isso que para a gente parece algo assim, nossa, mas tem que estudar tudo isso, gente, o ator, a atriz realmente tem que ter todas essas psiques formadas, né, formar essas psiques das suas próprias almas e potenciais para dar vida de forma genuína. E é interessante você falar isso, porque o que a gente vê e tem visto aqui no Tudo Que É Bom, é justamente isso, cenas leves e com trejeitos, etc., que todos nós nos identificamos, mas nós não sabemos por quê. Porque, na verdade, desperta assim, esses gatilhos em quem está assistindo e fica próximo da pessoa. E isso nada mais é do que esse estudo todo da ciência comportamental, da linguagem corporal. Qual ação combina com aquele texto, com aquela situação, e tudo isso é muito estudado. Então, tem todo um valor aí para você, como diretor, para o René Belmonte também estar junto com você nessa situação. Eu queria que você falasse também do texto, como foi esse casamento, o René falou aqui a parte dele, do texto do René Belmonte com a sua direção. Ele falou que casou perfeitamente e eu queria ouvir de você também. Tudo que é bom trata do que a gente vive nos nossos bastidores, nas nossas vidas amorosas, né? Enfim, então, por ser um texto realista, com situações críveis, ele causa identificação com o público, com pequenos toques de humor, né? Nada muito acentuado. A situação se torna realmente engraçada por si própria, sem nenhum esforço, sem nenhum gracejo, sim a própria situação. Quer dizer, os atores estão vivenciando a circunstância
proposta pelo autor, e aquilo se torna engraçado a partir do conflito, do drama. Então são situações dramáticas, sérias, com um toque de humor, a partir da própria situação, sem nenhum tipo de esforço do ator, querendo fazer graça, querendo A graça representar pela pela graça. graça, enfim. Sim. E, enfim, a gente ia recriar essas psiques e que elas se tornem interessantes, é que é o grande desafio, né? Propor isso ao elenco, e eu e o René nos encontramos muito bem, por quê? Eu estando com ele, um grande privilégio, porque ele me falava o que ele queria, né, o que ele pensou quando ele escreveu. Então, a gente juntos, nós juntos fomos desenvolvendo exatamente isso. Como levar os atores a essa verdade cênica, com essa ideia que ele realmente criou. Como chegar nisso, né? Como a gente conseguir imprimir isso no palco. E foi maravilhoso, porque ele me falava o que ele queria, o que ele imaginava, e eu dava caminhos, criava isso para os atores conseguirem atingir essa verdade cênica, conseguirem entender essas psiques. Não, Né? e foi fantástico. Ele falou aqui que justamente ele escreveu, parece que você leia tudo que ele escrevia, que vocês não tiveram nenhuma discussão, foi tudo muito, casou perfeitamente, foi fantástico. Queria que você falasse também, quem quiser fazer seu curso, você já começou, vai colocar em algum site para divulgar, porque é um trabalho incrível, né? Luiz de Moraes já tem mais de 30 anos de experiência, professor, formou aí grandes atores que hoje estão na televisão, no teatro, no streaming, e é super importante falar desse estilo de marca diferenciada, naturalista que dá para fazer em todos os segmentos, audiovisual, teatro. Então, eu queria que você falasse onde que eles podem também encontrar o site, onde pode procurar para fazer aulas com você. O site é muito fácil, é escoladeatores.com.br. Escoladeatores.com.br, muito fácil. Enfim, os cursos são cursos de atuação para câmera, TV, cinema, né? Novelas, séries e filmes, para teatro também. Então, nós temos o curso com montagem de espetáculo, temos o curso de treinamento, que é o ator e a câmera, e temos o curso que é Projeto Ator nas Telas, que são cursos um pouco mais longos, que produzem uma série ou um filme no final. Muito Enfim, legal. então nós temos 3 cursos, né? Muito bom, gente. Escoladeatores.com.br. Quem quiser se informar mais, vê lá todas as opções de ator. Obrigada, Luiz de Mó, pela Obrigado a concessão da você, obrigado a entrevista. você. E aqui, Tribuna da Imprensa, finaliza a cobertura da peça Tudo Que É Bom, todas as segundas-feiras, 20 horas, em Copacabana, no Teatro, Cine Teatro Joia. Vem assistir que é tudo que é bom mesmo. Tudo que é bom, venham assistir. Tudo que é bom, acaba dia 30 de junho. É isso aí, a temporada curta, gente, até 30 de junho. Venham assistir. Obrigada. Obrigado.